muitas circunstâncias que nós enfrentamos nas nossas vidas, todos os dias. Se tem uma coisa que não há como alguém escapar na vida, são os desafios. Na vida não há como escapar dos desafios. Todos nós enfrentamos desafios todos os dias, todos os momentos, sejam em quaisquer áreas forem das nossas vidas, nós enfrentamos desafios. Nós enfrentamos desafios nos nossos trabalhos, sim ou não? Nós enfrentamos desafios nos nossos relacionamentos. Quem é casado, fala assim, eu sei direitinho. Quem não é casado, fala, eu gostaria de ter essa dificuldade. Nós enfrentamos problemas com as nossas crianças, sim ou não? E alguns até falam, mas como que pode ser uma criança dessa? Aliás, esse tempo atrás, minhas crianças estavam assistindo um programa, acredito que de YouTube, e nesse programa, alguém chegava num restaurante, mas esse não era um restaurante de comida, era um restaurante da vida. E o cara podia escolher, o que você quer? Ele falou, não, eu quero uma faculdade. Você quer na área de ciências exatas ou na área de ciências humanas? Não, eu quero na área de ciências humanas. Está bem, está comprado ali. O que mais você vai querer? Não, eu quero um casamento. E se você quer uma pessoa muito mais jovem que você, muito mais velha que você, mais ou menos na mesma idade. Você vai querer filhos? Se você quer menino bonzinho ou monstrinho? E quando a pessoa foi para escolher, falou, desculpa, você não tem como escolher. Você não tem como. São coisas que acontecem na vida, mas a gente tem desafios. Às vezes os pais falam isso. Que sofre desafios com as crianças, e as crianças às vezes olham e falam assim, que família que eu fui cair, que lugar, eles também têm desafios, os filhos, todos nós temos desafios, em todas as áreas. A Bíblia diz uma coisa que alguns talvez até se espantam com o que diz, o sábio, escrevendo o livro do Eclesiastes, diz o seguinte, capítulo 9, esse é o mal, em que há tudo o que acontece aonde? Debaixo do sol. E lembre-se, isso é debaixo do sol, isso não é na eternidade, isso não é na vida com Deus, isso é debaixo do sol. Todos nós vivemos debaixo do sol. E aqui na América, nesse momento, eu gostaria que o sol estivesse um pouco mais quente. Mas todos nós vivemos debaixo do sol, nós temos experiências debaixo do sol. Esse é o mundo que a gente vive, e o sábio fala o seguinte, esse é o mal, esse é o mal. Se ele fosse de onde eu venho, ele fala, cara, vou falar com você, pior coisa que tem, que acontece aqui nesse lugar, é o mal que tem tudo que acontece debaixo do sol. E ele fala o seguinte, o destino de todos é o mesmo. Não importa se você é branco, preto, amarelo, se você é chinês, se você é latino, se você é americano, não importa se você é rico, se é pobre, se você nasceu em qualquer tipo de coisa, todos temos o mesmo destino. E o sábio vai falar de algumas coisas que acontecem nesse mesmo destino, e entre as coisas que ele fala, na realidade, ele nos ajuda a lembrar que, por mais bonitinho que você seja, a morte chega. Por mais bonitinho que você seja, a morte chega. E poucas coisas são tão certas para quem está vivo, quanto uma delas sendo a morte. E a outra, é claro, é óbvio, são os impostos. Essas são as poucas coisas que você tem certo na vida. Mês de abril está chegando aqui, a gente vai pagar impostos, pagar eu não sei, mas pelo menos declarar a gente vai, né? Quem está no Brasil vai pagar impostos em alguns outros lugares do mundo. São coisas que a gente tem. Imposto não sei se é tão certo não, mas a morte, ela vai chegar. Ela vai chegar. A gente cantou uma das primeiras músicas que nós cantamos aqui hoje, é o que eu gostaria que acontecesse comigo. Eu não gostaria de morrer, eu queria ser arrebatado, né? Que nós fôssemos essa geração, né? Maranata, né? Que Jesus viesse e que a gente não tivesse que passar pela morte. Mas é uma situação na qual a gente está e a gente sabe que a gente vai enfrentar desafios. E o sábio continua dizendo, quem está entre os vivos, que é a melhor coisa que tem, né? Tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. E eu vou dizer uma coisa para você. Você não é um cachorro. As mulheres olhando para os maridos aí, tá vendo? Você não acredita nele, elas falaram com você. Você não é um cachorro. E você está vivo. Tem esperança para você, tem esperança para você, né? Tem esperança, só escuta as mulheres falando amém, né? Amém, você não é um cachorro, tem esperança, um cachorro vive melhor do que um leão morto. E
pode ser o caso que você esteja pensando, mas a gente enfrenta desafio, a gente enfrenta dificuldade, mas se eu buscar a Deus, assim, bem de perto, se eu servir ao Senhor com toda a capacidade, a coisa vai ser mais light para mim, o negócio vai ser mais fácil para mim. E se de repente eu decidir que eu serei batizado, acho que o negócio vai facilitar. E todas as vezes que alguém vai ser batizado, uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar para todo mundo que vai ser batizado, normalmente, depois do batismo, vem as experiências de deserto. Foi assim com Jesus Cristo. Vem as experiências das provações, vem as experiências das tentações. Às vezes, a vida fica um pouco mais difícil. Aí você fala, mas é agora que eu estou tentando fazer um pouco mais, querendo ser um pouco mais. Aí você fala, mas Flã, e aquele que faz tudo certo, aquele que é bom, aquele que é honesto, bom, honesto, o que acontece com essas pessoas? O que acontece com essas pessoas? Se eu fizer tudo de bonitinho, se eu for exatamente do jeito lá, o que está pedindo para eu fazer? Eu faço. O que está pedindo para eu não fazer? Eu não faço. Quantas coisas que eu tenho? Eu faço tudo bonitinho, e aí você fala, o que acontece comigo? Será que eu vou enfrentar os mesmos desafios que aqueles sem vergonha, mau caráter, que não pagam as contas, enfrentam? E eu vou dizer para você, mesmo para alguém desse modo, continua tendo desafios. Desafios são parte da vida do ser humano. E eu acho isso interessante, o fato de que desafios são parte da vida do ser humano, e é tanto assim que a Bíblia é repleta de exemplos para nós, de modelos para nós, do que a gente pode fazer quando a gente enfrenta desafios. Como que a gente pode viver a nossa vida quando a gente está enfrentando desafios? E eu gosto das histórias que conta na Bíblia, e um livro em particular, é uma carta, na realidade, a carta aos Hebreus, uma carta que a gente não sabe quem escreveu, embora alguns imaginam que pode ter sido o apóstolo Paulo, mas ele não deu nome como ele dá nas outras cartas, a gente não sabe de fato quem escreveu. Mas é uma carta que foi escrita aos Hebreus, ao povo hebreu. Na realidade, a ideia do autor dessa carta é dizer para os hebreus o seguinte: ei, você estava acostumado a viver dessa forma no judaísmo, mas na fé cristã, a gente vive dessa outra maneira aqui. Você estava acostumado a oferecer esse tipo de sacrifício, você estava acostumado a viver debaixo dessas regras, você estava acostumado a viver debaixo de todo esse peso, mas na fé cristã, a gente vive de forma diferente. E ele dá as razões do porquê que a gente vive de forma diferente, mas ao mesmo tempo que ele dá essas razões, ele conta essas histórias, ele mostra para a gente também que desafios continuam sendo parte da vida do ser humano. Continua sendo parte da vida do ser humano. Ele conta algumas histórias de pessoas que experimentaram momentos importantes na vida, e depois de contar essas histórias, ele começa dizendo assim no capítulo 12, portanto, nós também, ou também nós, você está incluído, eu estou incluído, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão o quê? Grande nuvem de testemunhas. Dá uma pausa aí e deixa eu dizer para você do que está se tratando essa história. Que história é essa, Flã, de grande nuvem de testemunha? Que papo é esse? O que esse sujeito, escrevendo aos Hebreus, está querendo dizer com isso? Ele se refere à ideia do capítulo 11, que é um capítulo que a gente apelida carinhosamente da Galeria da Fé. Tem a história de um monte de gente ali, desde o início do mundo, com as primeiras pessoas que habitaram a terra, até chegar em momentos em que para o primeiro século, as pessoas do primeiro século que estavam recebendo essa carta e lendo essa carta pela primeira vez, pessoas que para eles fazia todo sentido, uns que eram parte da história deles, pessoas as quais eles cresceram escutando a respeito, experimentando das mesmas histórias, sendo incentivados a viver da mesma maneira como eles viveram. Gente de quem Deus gostava, mas que morreu assassinada. Foram assassinados pessoas que morreram, mas Deus gostava. E o primeiro que o capítulo 11 conta foi Abel, uma das primeiras pessoas do mundo. Os pais dele foram criados por Deus, mas de repente ele morre assassinado pelo próprio irmão. E o escritor aos Hebreus está contando isso para poder lembrar para você o seguinte: ei, você nunca foi assassinado, não tem como.
Mas pode ser que você conheça alguém que foi assassinado. Pode ser que você sofra a dor de ter perdido alguém no assassinato. Eu tenho conhecidos que foram assassinados, parentes que foram assassinados. Uns que não são assim tão boa bisca, a sociedade falou. Foi, né? Foi. A mãe não fala a mesma coisa. Os pais não falam a mesma coisa. Talvez os primos não falam as mesmas coisas. Mas tem história dessa lá. Você sofre esse tipo de desafio? Tem gente desse tipo lá. Tem gente que foi bullied, por falta de outras palavras no português, né? Por causa daquilo que ele cria, da forma como ele cria. E há alguns no dia de hoje que falam, Flan, esse negócio de bullying é bobeira, isso não existe. E hoje mais cedo, um pouco, Gui e eu, nós estávamos conversando a respeito disso, e ela falou, tem gente que não leva muito a sério essa história de bullying. Eu falei com ela o seguinte, deixa eles andarem comigo no meu melhor, que eles vão saber o que é bullying. Eles vão mudar de ideia. E sempre que eu falo isso, eu lembro de uma história de um rapaz que era candidato a pastor na igreja, e o pastor mais idoso era quem estava incentivando ele, chamou toda aquela preparação, uma banca avaliadora, para avaliar o rapaz, saber como é que era a teologia dele, os pensamentos dele, as coisas dele a respeito da vida, do mundo, a respeito de Deus e a respeito da igreja. E tudo que perguntaram para o rapaz, ele foi muito bem. Respondia precisamente bem. Como que você fala de Deus? E ele deu uma descrição de Deus que os caras quase pensaram assim, vamos escrever uma coisa extra e colocar na Bíblia, porque isso aí é bom demais. Falaram, não, a gente não pode colocar isso, a gente não pode acrescentar nada na Bíblia. E falaram para ele, e a respeito do diabo, o que você acha? Ele falou, cara, vai me desculpar, mas eu não acredito nesse negócio de diabo, não. Mas como candidato a pastor, não acredita no diabo. E quando saiu todo mundo, só ficaram ali as pessoas que estavam avaliando, os avaliadores perguntaram para o pastor dele, mas como é que a gente pode aprovar um rapaz desse? O cara não crê no diabo. E o pastor mais idoso falou que a melhor coisa que ele tem para crer é Deus, ele crê em Deus. Faz o seguinte, deixa ele pastorear uns 2 meses, e você volta e pergunta para ele se ele crê no diabo, que você vai ver que ele vai enfrentar tanto desafio, que ele fala, não, agora, a partir de agora, eu creio. Gente que foi bullied por causa das coisas que eles criam. Um sujeito foi totalmente bullied porque ele acreditava numa coisa que Deus tinha falado com ele, para constrói um barcão aí, cara. Constrói um barcão, coloca a sua família dentro desse barco, num lugar que não era perto do mar, num lugar que não tinha nada, e até hoje, século 21, tem gente que ri do cara. E tem gente que ri de quem acredita na história dele. Gente que foi bullied. Talvez você seja uma pessoa que sofre por causa da sua aparência física, por causa do seu intelecto, que seja bom ou que seja ruim, né? Que as pessoas não zoam só daqueles que têm intelecto ruim, eles zoam dos que têm bom também, né? Normalmente aquelas pessoas assim, com óculos que parecem fundo de garrafa de Coca-Cola, né? Aquelas coisas mais ou menos assim, você já sabe exatamente como que eles são, o que eles fazem. Você sofre isso. Talvez as suas crianças sofrem isso. Tem gente lá também que sofreu da mesma maneira. Tem um sujeito que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, que aparece naquela história ali. De irmão você não duvida muita coisa, não. Não posso falar tanto assim, não, porque um dos meus irmãos está aqui hoje. Né? De irmão você não pode duvidar muito, mas o irmão vender como escravo, a própria família te trair, aí você fala, você não conhece a minha, né? Você experimenta isso, tem gente que já experimentou e está ali, pessoas que sofreram desafios, que enfrentaram momentos, que passaram por circunstâncias, mas esses talvez sejam lados assim, meio estranhos da história que tem no capítulo 11, que a gente chama da galeria da fé, mas nessa galeria também tem assassino que recebeu perdão, gente que era ruim. Tem um camarada lá, ele fugiu do lugar, porque ele cometeu um assassinato. A vida dele foi totalmente modificada por causa daquilo ali, e sabe o que a Bíblia testemunha a respeito desse cara? O sujeito mais manso que já teve. O sujeito mais manso que já teve. Isso me parece que as histórias de cobra mansa e cobra brava, eu tenho um amigo que é de Rondônia, e na região dele tinha muita cobra, e falava, as cobras mansas, elas comem as bravas. Imagina isso, as mansas comem as bravas, imagina como é que mansa, que coisa que é essa. Gente que não era boa bisca e que foi perdoado, aparece nessa história, de uma galeria de gente de fé. Se você fosse fazer igual tem em Hollywood, que tem a calçada da fama, esse pessoal está na calçada da fama da fé. Porque eram pessoas, foi gente que cria em Deus de uma forma espetacular. Tem ali também a história de uma prostituta que se tornou uma mulher honrada.
Uma história interessante, uma história complicada, na realidade, do momento em que essa senhora aparece na história da Bíblia, até a última menção dela, todo mundo menciona o nome dela com o adjetivo prostituta do lado. A prostituta Raabe. O nome dela era Raabe. A prostituta Raabe. Essa mulher foi honrada, sabe por causa de quê? Se a árvore genealógica faz alguma diferença para alguém, a descendência dessa mulher faz total diferença, porque o nosso Salvador veio da descendência dela. Talvez você conheça alguém que sofre, que tem dificuldade, talvez por causa de um histórico de vida. Talvez você seja uma pessoa que sofre por causa de um histórico de vida. Mas nessa galeria, tem gente que sofreu por causa de um histórico, mas que foi honrada. Tem pessoas ali que o texto diz que nem o mundo não era digno delas. Uma galeria que mostra gente que não era o mundo. Essas pessoas foram pessoas tão especiais, que não é que elas não eram dignas de viver, não. O mundo não merecia a vida delas. O mundo não merecia a vida delas. E o escritor menciona um monte de gente, que o mundo não era digno da vida delas. Uma galeria de gente que enfrentou todos os tipos de desafios na vida. Lista, nomeia, declara um tipo de desafio só na sua cabeça, que talvez você enfrente. Nessa lista de gente, tem alguém que enfrentou também. Tem alguém que enfrentou, não só enfrentou o desafio, mas superou e conseguiu viver uma vida digna de ser apresentado como alguém que se destaca por causa da fé que carregou. Alguém que se destaca por causa do modo de vida que viveu, porque confiava naquele que era a promessa de Deus. E o texto que a gente começa a ler dizendo que eles tiveram ali, né, essa grande nuvem de testemunha, essas pessoas que têm essa fé representada dessa maneira, é a grande nuvem de testemunha que está sobre a minha vida e a sua vida. Eles são testemunhas do que pode acontecer comigo e com você. E o texto a gente começou dizendo o seguinte: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e agora o escritor vem e dá um comando para a gente, dá uma ordem para a gente, ele fala assim: livremo-nos de. Ele não está sugerindo para que eu e você nos livremos de alguma coisa, não. Ele está dizendo, faz isso. Você enfrenta desafios, sim ou não? Nós temos desafios. Você quer sair dos seus desafios, sim ou não? Então, tem coisas que você vai ter que se livrar. Tem coisas que você vai ter que se livrar. Ele fala o seguinte: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. A gente começa a pensar coisas, que tipo de coisa que me atrapalha? Talvez, diante desse comando, diante dessa ordem, uma boa pergunta, e a minha pergunta seria exatamente essa: o que é que te atrapalha? E você pensa, o que me atrapalha? Me atrapalha aquela mulher que mora na minha casa. Aquilo é um demônio. Aquilo, não sei o que me atrapalha é aquela mulher. Não é ela não. O que atrapalha é meu marido, você não conhece ele. O que me atrapalha é aquela criatura que eu não sei como que caiu na minha vida. Você sabe, sim. Você sabe direitinho como é que foi. O que me atrapalha, não são não. O que atrapalha são as minhas crianças. O que atrapalha são meus pais. O que atrapalha é a falta de mulher. O que atrapalha é a falta de marido. O que me atrapalha é a falta de criança. Todas essas coisas são desculpas. Sabe o que te atrapalha? Seu egoísmo. Sabe o que te atrapalha? Seu egocentrismo. E eu ainda falo, um dia eu ainda vou fazer um doutorado em psiquiatria, em qualquer outra área, porque eu quero montar uma tese a respeito da síndrome de Sol. Porque tem gente que tem essa síndrome de Sol, acha que o mundo gira em torno deles. O mundo gira em torno deles, acha que tudo que acontece, postou no Facebook é por causa de mim, é por causa daquela conversa que a gente teve ontem, está vendo? Está dando indireta aqui, né? O mundo gira em torno deles, tudo que acontece, acontece por eles. Fulano comprou aquele carro, comprou aquela casa, só para poder se mostrar para os outros, né? Você acha só para poder dizer que é melhor que eu. O mundo gira em torno deles. O que te atrapalha? O que te atrapalha é achar que você é melhor do que os outros.
O que te atrapalha é imaginar que se o seu cônjuge fosse melhor, a sua vida seria melhor. Sabe o que vai ser melhor? Se você for melhor. Não tem, embora a gente fale isso, casei com a pessoa errada. Não tem pessoa certa ou pessoa errada. Você escolhe ser a pessoa certa ou a pessoa errada. E você pode escolher o que você vai querer ser hoje. Se você vai ser a pessoa certa ou se você vai ser a pessoa errada para o seu cônjuge. Você pode escolher isso. Sai de tudo que te atrapalha. A minha carta branca de sair. Não, sai de tudo que te... Deixa a sua vida ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Lembra que isso aí é uma instrução, um comando que esse escritor está dando, depois de listar um monte de gente que sofreu um monte de coisa que eu e você sofremos nas nossas vidas, mas essas pessoas experimentaram um resultado diferente. E o pecado que você guarda como bicho de estimação? Pecado que você cultiva. Tem um monte de coisa que a gente vive, a gente experimenta na vida, eu sei que esse negócio não está certo, eu sei que não deveria ser desse jeito, mas eu não consigo me livrar desse bichinho de estimação, né? Tão bonitinho, olha a carinha dele, olha a carinha dele. É um bichinho de estimação, carrega aquele pecado ali de perto, o tempo inteiro, uma coisinha que está ali, fala, não, é só uma mentirinha branca, uma mentirinha comercial, é o pecado que estão de perto, te rodeia, seus negócios dão sempre certo por causa dessa mentirinha, vai chegar a hora que vai dar errado. É o pecado que te rodeia, que te circula, que está em volta de você. Deixe essas coisas para trás. E o escritor fala, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O segredo para você enfrentar a vida e enfrentar os desafios que vêm na vida é você estar de olho no alvo. E o alvo é Jesus Cristo. O segredo de você passar por todas essas dificuldades, todas essas coisas, se você não conhece esse capítulo 11 da carta aos Hebreus, eu te sugiro, leia. É hiper interessante, você vai descobrir que pessoas ali enfrentaram as mesmas coisas que eu e você enfrentamos. Pessoas que viveram muito, mas muito antes do primeiro século. No primeiro século eles foram listados ali como referência, e hoje no 21º século eles continuam sendo uma boa referência para mim e para você também. Para mim e para você também. Olhos fitos em Jesus. Olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele inventou essa história de fé. Ele preparou essas coisas. Antes do mundo ser mundo, Jesus já era. Antes do mundo ser mundo, ele já existia. E todas as coisas, diz a palavra de Deus, foram criadas por ele e para ele. Incluindo você e eu. E o escritor aos Hebreus reforçando essas pessoas no primeiro século, e hoje reforçando a nós no 21º século. E eu não sei se está guardado aqui em vídeo, pode ser que você já esteja no 22º século, né? Eu não sei. E dizendo o seguinte, se você colocar os seus olhos em Jesus, mesmo que você tenha desafios, você vai superá-los. E você vai passar por eles. Não há como escapulir debaixo do sol das coisas que a gente tem, dos desafios que a gente tem. Debaixo do sol você enfrentará absolutamente todo tipo de desafio. Não importa se você é um seguidor de Jesus Cristo ou se não. Talvez você seja uma pessoa maravilhosa e o dia que chove na casa do seu vizinho também, que é aquela pessoa terrível, eu sei que você não gosta dele. O dia que neva na sua casa, neva na casa dele também. O dia que dá gelo no driveway, eu sei que você queria que desse só no driveway dele, mas dá no seu também. Debaixo do sol, acontece tudo de igual modo. Mas você pode escolher superar esses desafios quando você colocar os seus olhos fitos no autor e consumador da fé. Amém, queridos? Amém.